A leitura semântico-enunciativa do texto que conta a história de Formiga, Minas Gerais, presente no site oficial da cidade, nos permitiu conhecer outras histórias sobre seu povo e suas culturas, silenciados ou apagados até então. Este outro olhar para o processo de formação, ocupação e exploração das cidades ajuda-nos a recontar a história do país e suas cidades. Recontar de forma bem diferente do modo como estamos habituados. Formiga, por exemplo, a história conta que bandeirantes portugueses chegaram na cidade em busca de ouro e assim formou-se o município. Outro modo de saber um pouco mais sobre a história de Formiga é conhecendo as 3 versões para a origem do seu nome. A primeira conta que tropeiros passavam pela região, pararam para descansar no rio, quando seu carregamento foi atacado por formigas. O rio foi batizado com esse nome e assim o vilarejo que surgiu à sua volta. Outra versão diz que índios tapuias foram trazidos para cá para ajudar os portugueses a desmantelar o quilombo que existia aqui. Esses índios se alimentavam de formigas tanajuras, daí a origem do nome. Uma terceira versão conta ainda que o bandeirante Inácio Correia Pamplona passou com suas diligências pela região e achou o relevo da cidade muito parecido com os penedos de ilhéus de formigas em Portugal. Assim, essas histórias todas sempre marcam a presença de uma cultura europeia. Mas o que mais está por detrás disso? A herança da cultura portuguesa está presente nos nomes daqueles que hoje vivem em Formiga. Famílias tradicionais de origem portuguesa deixaram seus herdeiros, marcando a presença desta cultura na região, como os Rodrigues Nunes, descendentes do coronel Florencio Rodrigues Nunes, personagem importante na história de Formiga, que deu nome a uma das praças mais antigas da cidade. Além desta, outras famílias de origem portuguesa estão na região desde seu surgimento enquanto povoado, como as famílias Couto, Vaz, Pereira, Castro, Ribeiro da Silva, Monteiro Braga, entre outras. Aqui no Museu Ionhô Fonseca, a gente também consegue descobrir um pouco mais sobre a história de Formiga, os povos que fizeram parte do seu surgimento e as suas culturas. Aqui a gente tem algumas peças, que comprova a participação ou a existência de indígenas aqui na nossa localidade, que é a igaçaba indígena, a igaçaba grande, que era usada para coletar, guardar água e alimentação, e quando morria algum índio era usada como urna indígena. Temos também esse machado indígena, que era um artefato que o índio usava para cortar árvores e fazer os trabalhos deles. Aqui embaixo a gente tem as igaçabas menores, que eram usadas para armazenar água para o decorrer da noite, porque mesmo o índio sendo do mato, a noite era para os bichos. Embaixo a gente tem alguns artefatos indígenas aqui, cachimbo, fuso, as pedras de pilar alimentação dos índios, machados e alguns outros resquícios de materiais indígenas. Além destes artefatos indígenas, encontramos a presença da cultura também em nomes, como no caso da mina do Sapê. A mina do Sapê, localizada no bairro Sagrado Coração de Jesus, em Formiga,
foi utilizada durante muito tempo por lavadeiras que vinham até o local lavar roupas e tirar o seu sustento. O que pouca gente sabe é que Mina do Sapê tem seu nome em origem num capim abundante na região, capim-sapê. Capim-sapê, na cultura indígena, significa o que alumia, devido ao seu poder de queima. Assim fica evidente a cultura indígena presente na região. Outros artefatos encontrados no Museu Nhanhão Fonseca contam a história da presença da cultura africana na cidade, por meio dos escravos que aqui viveram nas fazendas escravocratas e nos quilombos da região. Aqui a gente tem algumas peças, né, que comprovam a existência de escravos na nossa região aqui de Formiga. Aqui nas vitrines a gente tem as correntes e os guilhões, né, de prender os escravos no tronco quando fazia alguma arte que o senhor não gostava. A estátua da mulher escrava não foi produzida por escravos, nem mesmo na época da escravatura. Sim, pelo artesão Adão Olemar Ferreira, com a ideia de homenagear as mulheres negras que aqui viveram, confirmando a presença destes povos e sua cultura na região, apagados nos textos que contam a história da cidade, mas reconhecidos pela população. A cultura escrava também está presente na região em algumas formações arquitetônicas, alguns lugares que contam a história da presença desses povos. O Morro das Balas marca um lugar de resistência dos quilombolas que viveram em um dos maiores quilombos do Brasil, o Quilombo de Ambrósio, que existiu entre os anos de 1741 e 1760 entre as cidades de Cristais e Formiga. Este local tinha uma visão privilegiada da região e era utilizado pelos escravos para vigílias. Além deste lugar de importância histórica para a cultura negra, encontramos em Formiga algumas edificações construídas por escravos que aqui viveram, como o Muro dos Escravos. Este lugar marca a presença dos escravos na região. Aqui, segundo poucas histórias conhecidas, há muitos anos atrás, passava um carro de boi, possivelmente de tropeiros, e um dos carreiros escravos passou mal, acabou falecendo de uma doença contagiosa e aqui mesmo foi enterrado. Os anos se passaram, as pessoas começaram a achar esse lugar sagrado, outros assombrado. O fato é que construíram aqui um templo de peregrinação para esse escravo, o escravo Adão, marcando a presença desses povos no início de formação da cidade de Formiga. Além destes resquícios materiais e locais que comprovam a presença da cultura escrava na região, encontramos também manifestações artísticas e religiosas que remontam aos povos escravos, como as famosas congadas do Rosário. São gente Nossa Senhora do Rosário, né? A gente participa de uma festa que nasceu na África, Chico Rei trouxe ela para o Brasil, né? Então a gente pegou essa tradição dos mais velhos, né? Em 1816, né? Ela apareceu na rocha, e então eles não acreditavam muito nos escravos. Os escravos contavam então que ela apareceu só para eles. Eles iam trabalhar na lavoura, ela aparecia só para eles. Foi o Ricardo, mais banda de música, um punhado de coisa para buscar e não conseguiram.
E os escravos amarraram as latinhas nos pés, e não tinha uma caixa direito, não tinha nada. E eles cantou. Ela achou e acompanhou eles. Nossa Senhora não era, né, a santa dos escravos, né? Então todos os negros, né, louvam muito a Nossa Senhora do Rosário por ela ter ouvido o nosso lamento, entendeu? Antigamente era só negro que lamentava a Nossa Senhora do Rosário. Então hoje, como viu a unidade dela, então hoje tem o negro, tem o branco, tem os idosos, as crianças, todos eles louvam a Nossa Senhora do Rosário. A cultura africana é evidenciada nas canções das congadas, que retratam o percurso histórico de sofrimento dos escravos aqui no Brasil. Eu nem era nascida ainda quando a congada começou aqui, entendeu? Então, a congada vem assim, dos mais velhos para os mais novos. Nossa Senhora do Rosário, para nós, representa, né, em primeiro lugar, a casa de Deus, né, e de Nossa Senhora. Em segundo lugar, para nós, é uma representação aonde que nós guarda muita a lembrança, entendeu, de quando os brancos vinham à missa e nós, somos negros de fora, ficávamos esperando, entendeu? Então, por isso que fala, a igreja hoje de Nossa Senhora do Rosário, aonde todos os negros têm a liberdade de entrar, ajoelhar e rezar. Ô, dona Lia, e o que essa congada do Rosário representa para a senhora? Qual que é o sentimento? Tudo, representa tudo para mim. Para mim tem coisa melhor. Se eu pudesse, eu fazia tudo. A senhora acha que essa comemoração religiosa, artística, é uma maneira de cuidar da cultura negra que ainda é presente? É. Eu acho que é. Acho não, é. Cuidar da cultura. Veja sua princesa! Olha o negro que tá chorando! A nós foi só um cadinho. Foi um dia 13 de maio.
vacinar nossa forrilha. Hoje nego já chorou. Vou falar para a senhora. Cativeiro já acabou. Por isso eu não choro mais nada. Bate tambor, bate tambor. Hoje é dia de alegria, hoje é dia de alegria. Cativeiro já acabou. Ei, minha amada, quem tem sono tem tudo, quem não. Todos estes resquícios da cultura negra presentes na região trazem para nós o sentimento de sofrimento deste povo que aqui viveu. Eles lutavam por sua liberdade e igualdade de direitos, não aceitavam ser sujeitados à aculturação branca europeia. Após desmantelado o quilombo, muitos escravos permaneceram na região e deram origem à formação de uma nova raça, uma raça mestiça, que constitui a população formiguense e precisa ser reconhecida como parte dessa formação. Após desmantelado o quilombo, muitos escravos permaneceram na região e deram origem à formação de uma nova raça, uma raça mestiça, que constitui a população formiguense e precisa ser reconhecida como parte dessa formação. A marca da mestiçagem é evidenciada também entre os tropeiros, outra cultura presente na formação de Formiga. Estes povos eram compostos por bandeirantes portugueses, índios capturados, negros como este enterrado no cemitério do Escravadão e mestiços, mulatos e mamelucos. Os tropeiros passavam pela região numa caminhada chamada Picada de Goiás, um movimento de exploração do país que antecedeu a famosa Marcha para o Goiás, dando início ao processo de ocupação do centro-oeste brasileiro. Por volta de 1730, os caminhos que compunham a Picada de Goiás, do litoral rumo aos sertões de Minas, Goiás e Bahia, eram clandestinos, utilizados como descaminhos do ouro de mercadorias para fugir de impostos da coroa. Em 1736, a estrada que passava por Bambuí, seguindo de São João del Rei até Paracatu, foi reconhecida como estrada real, oficial, ficando as demais como atalhos clandestinos. Este caminho foi de suma importância para proporcionar acessibilidade e povoar as regiões do interior de Minas Gerais e Goiás. Seus viajantes, ao longo do caminho percorrido, paravam para pouso, construíam pequenos ranchos, vendas e estalagens, firmando residência, arraiais, povoados e vilas. A Casa dos Vicentinos é um resquício deste período, construção da época em que Formiga constituía um ponto importante de convergência de tropeiros e viajantes, construída, segundo relatos, para abrigar a família do tropeiro João Caetano de Souza. Assim percebemos que, mesmo que não tenham sido considerados nos textos que contam a história da cidade, povos silenciados como os indígenas,
ou apagados, como os escravos negros, estiveram e ainda estão presentes na cultura da cidade. A presença desses povos, desde o início da formação do município, reescreve toda uma história, a história da ocupação, exploração e formação de todo o território nacional. Uma outra versão para a história de formação da cidade de Formiga e do Brasil. Nosso território foi ocupado pelos povos que aqui chegaram, como os portugueses, mas aqui já existia um povo nativo. Teve suas riquezas exploradas, desconsiderando os moradores primitivos, aprisionando muitos deles, trazendo escravos das regiões de Angola e Moçambique para trabalhar forçadamente. Estes povos resistiram à submissão e se rebelaram, e por meio de sua cultura podem provar hoje que tiveram sim um papel importante na ocupação, exploração e formação de todo o território nacional. Índios e escravos deram origem a uma nova raça, mestiça, a raça que marca a igualdade de todas as raças e assim merecem ser considerados na história de uma cidade.